gente entender a crítica da forma, a gente tem que se voltar para o passado, entendeu? Para o tempo da primeira busca do Jesus histórico. Então nós temos que voltar para o passado e centrar em um personagem que é essencial e fundamental para a gente entender a teologia do Novo Testamento e a sua influência sobre a teologia do Novo Testamento e a sua influência sobre os seus alunos que depois seguiram esse caminho. Rodolfo Bultmann, ele nasceu em 1874, olha, observe bem, Rodolfo Bultmann. Ele nasceu em 1874 e morreu bem velhinho. Foi centenário, 1976. Esse é um personagem muito importante. Antes dele, já se debatia sobre a crítica da forma. 2 livros, né, que está em alemão aqui. O primeiro é esse aqui, entendeu? E o segundo é esse aqui, entendeu? Temos o personagem Martin Dibelius e temos o outro personagem que é esse personagem aqui, né? Tal, Schmidt. Então, esses 2 personagens, ao abordar a crítica da forma, ele já demonstrava, principalmente esse segundo aqui, que seria o tiro mortal, fatal, no Evangelho, principalmente de Marcos, porque é considerado o mais antigo, e os historiadores trabalham com a ideia, e os estudiosos também, não há como você fugir disso. Você vai para uma tradição mais antiga, que se aproxima do personagem central, que é Jesus Cristo. Então, se você vai, o historiador trabalha, ele prefere a fonte mais antiga. E, se possível, ter uma ou mais fontes, é necessário não só uma, mas 2 ou 3 fontes que falem a respeito desses fatos históricos, entendeu? Então, esse é um dos critérios de autenticidade que os historiadores não abrem mão, entendeu? É o relato, quanto mais próximo você chegar do personagem, uma fonte que você chega a isso. Mas repare bem, antes de Jesus Cristo, depois da sua morte, temos o quê? Imediatamente algo escrito? Não, não temos nada escrito. Foi importante aqui, se a gente quer chegar ao personagem, se valer da tradição oral. Jesus morre, os seus relatos vão sendo passados de forma oral. O que Rodolfo Bultmann, como principal, porque ele vai suplantar esses outros 2 estudiosos, ele vai afirmar o quê? Que esses relatos da tradição oral está também profundamente contaminado. Então não é seguro nem se valer da tradição oral para Rodolfo Bultmann, para a gente apresentar aqui a viabilidade, por exemplo, do primeiro evangelho, que é o Evangelho de Marcos, e relatar e se aproximar da pessoa de Jesus, o Jesus histórico. Então, para ele não há continuidade entre o querigma, os evangelhos, não há essa continuidade com o Jesus histórico. Isso é inviável. Então, até a própria busca, já que você vai se valer das fontes que temos, e aqui são os evangelhos, está profundamente comprometida, já que a tradição oral, essa também já está profundamente contaminada. Essa é a perspectiva de Rodolfo Bultmann, o grande teólogo da teologia do Novo Testamento. Os seus pressupostos, ainda, até mesmo pelos seus críticos, como Joaquim Jeremias, é utilizado até nos dias de hoje. Rodolfo Bultmann, ele se mostrou, nesse processo, bastante preconceituoso para
com a igreja primitiva. Porque vamos entender algumas coisas aqui. Se o relato oral está contaminado pela crítica da forma de Rodolfo Bultmann, porque você tem a necessidade de buscar na oralidade, e depois essa oralidade passou a ser escrita, você mostrar como se deu essa passagem e qual é a confiabilidade dessa tradição oral que deu sustentação a essa tradição escrita, qual é a confiabilidade desse relato que está aí registrado nos evangelhos, e aqui se voltamos para o primeiro, Marcos, qual é essa confiabilidade que nós podemos ter nesse relato para chegarmos à pessoa do Jesus histórico. E se chegamos à pessoa do Jesus histórico, podemos falar tranquilamente, né, do que ele fez, do que ele disse, das suas ações. Então, os milagres relatados no Evangelho de Marcos, as ações de Jesus ali, naquele Evangelho de Marcos, para Rodolfo Bultmann, está comprometida no que se diz respeito à busca do personagem histórico. É isso que Rodolfo Bultmann está nos mostrando e nos colocando. Mas espere aí. Um dos pais da igreja chegou a citar que quando Paulo e Pedro pregavam o evangelho em Roma, Mateus estava escrevendo o seu evangelho de Mateus. Isso, um dos pais da igreja. Para a gente entender o personagem histórico, Jesus Cristo, não precisamos somente dos evangelhos, exclusivamente dos evangelhos. Os pais da igreja testemunharam desses atos de Jesus Cristo. Não vai levar em consideração? Os pais da igreja, alguns deles, foram inclusive discípulos de apóstolos de Jesus. Os pais da igreja tinham conhecimento a respeito dos fatos de Jesus. Mas não só os pais da igreja. Se, segundo os estudiosos, segundo um relato da antiguidade, que demonstra que Jesus Cristo, que Paulo e que Pedro estava pregando o evangelho em Roma, quando Mateus escrevia o evangelho de Mateus, estava pregando essas boas novas do reino em Roma. E se a história a respeito de Pedro estiver correta, baseado também na tradição, principalmente a tradição católica, que afirma que Pedro foi sacrificado em Roma na década de 60 e foi sacrificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado da mesma forma do que o seu mestre. Se os estudos a respeito de Paulo estiverem corretos, se os estudiosos do Novo Testamento, se os historiadores estiverem corretos, que Paulo morreu na década de 60, no período do imperador Nero, e se eles estavam vivos no momento que Mateus certamente construía esse evangelho na Antioquia, se isso estiver correto, como é que a gente pode desprezar esses relatos históricos para dizer que na concepção de Rodolfo Bultmann, o evangelho de Marcos e os outros evangelhos estão impregnados de lenda? Se aí o tempo não seria suficiente para construir a lenda. Porque se esse evangelho foi escrito na década de 60, por exemplo, o evangelho de Mateus foi escrito na década de 60, como relata um dos pais da igreja,
estamos a apenas 25 anos, mais ou menos, dos relatos no que se refere à morte de Jesus Cristo. E há tempo para construir essa lenda nessa forma e nessa proporção. Segundo os historiadores, isso é um tempo muito limitado. Realmente algo aconteceu. Os relatos de Rodolfo Bultmann, para demonstrar a ineficácia do Evangelho de Marcos num tocante baseado na sua crítica formal com relação aos eventos de Jesus e afirmar quem Jesus foi verdadeiramente, historicamente, o personagem histórico, nesse sentido, está comprometido. Demonstra mais um ato de preconceito em relação aos eventos, a chamar de lendas, porque ali se encontrava, sem dúvida, a ação miraculosa do Jesus histórico. É nesse ponto que a crítica da forma vai ser enfraquecida. E depois dele, até mesmo seus alunos trabalharam com a ideia não da descontinuidade, mas da continuidade do querigma em relação ao personagem histórico. Então, enxergaram na tradição oral e na própria tradição escrita elementos históricos essenciais para estudar a pessoa do Jesus Cristo. Daí temos início a segunda busca do Jesus histórico.